dificuldade com ciências humanas, assim como eu, e não sabe mais o que fazer além de decorar aquelas datas estúpidas de história, então eu vou te mostrar a visão de uma pessoa de exatas sobre como estudar humanas. Olá pessoas, tudo bom? Meu nome é Lorena, eu tô na Cisela de Medicina, e eu espero muito que um dia ele acabe, né, porque eu não aguento mais. E eu passei pela faculdade pelo Enem com uma nota até que muito boa em humanas, sabe? Levando em conta que eu não sou uma pessoa que, assim, é das humanas, sabe? Não é uma pessoa das miçangas. Eu confesso que eu nunca fui uma aluna muito boa em humanas, sabe? No ensino médio eu era pior em humanas do que eu fui no Enem, sabe? Do que eu fui durante todo o meu ano de cursinho. Por quê? Primeiro eu achava que, tipo, ciências humanas, tipo, história, geografia e filosofia e sociologia eram matérias muito decorativas. Eu continuo achando isso, com certeza. Mas eu aprendi técnicas que me fizeram não decorar e sim aprender a matéria. Eu acho que de todas essas matérias, durante o meu ensino médio inteiro, eu gostava mais de geografia, porque era uma coisa mais técnica, sabe? Era uma coisa sem tantas diretrizes e sem tantas coisas diferentonas, sabe? Que podiam mudar a qualquer momento. Não que o Egito Antigo vá sair do lugar e vá transformar uma história completamente diferente, mas tem todas as nuances em relação a, tipo, por que, quem, como, sabe? Então, era muito complicado na minha cabeça. Bom, a coisa mais importante que eu aprendi em humanas é o quê? Que ela não é só uma matéria decorativa, e sim uma matéria que tem toda uma bagagem por trás, sabe? Assim como física não é só fazer conta, e sim você precisa de um referencial para saber se você está em movimento em relação a uma coisa ou outra. Ciências humanas eu acabei entendendo que não era só decorar, tipo, datas e movimentos e, tipo, coisas aleatórias que aconteceram, e sim sobre correntes e posições ideológicas, que são coisas que eu realmente adoro muito. Uma coisa que eu aprendi sobre ciências humanas é que você precisa entender sobre o contexto daquela matéria estudada, sabe? Você precisa entender o que se passava na cabeça daquelas pessoas naquela época. O que acontecia com a população, quais eram as políticas de Estado, quais eram as correntes ideológicas, os movimentos separatistas, as revoltas e todos os filósofos, o que acontecia com a cabeça daquelas pessoas. Eu não sei vocês, mas o meu conteúdo favorito de história é o período da Segunda Guerra. Eu não sei em contexto acadêmico, mas pelas minhas pesquisas, fonte da minha cabeça, eu vejo que muitos estudantes gostam muito da Segunda Guerra. Eu, sendo uma pessoa de exatas, é uma matéria que eu gosto muito de estudar, é uma matéria que eu gosto muito de saber sobre, e todo o contexto em relação a ela, sabe? Desde, sei lá, Segunda Guerra, movimentos nazifascistas, e também eu gosto muito de Era Vargas. Essas três matérias, elas estão conectadas, seja pelas datas, porque elas são muito próximas, seja pelo contexto histórico, já que estavam acontecendo mais ou menos as mesmas coisas, sabe? Por mais que Brasil e Europa sejam espacialmente distantes, os contextos eram basicamente os mesmos, apesar do Brasil ser um pouquinho atrasado em relação à Europa. Mas o que me faz entender o que acontece ali desde o contexto nazifascista até ali a Segunda Guerra, Era Vargas, é o mesmo, sabe? Na minha cabeça tudo se conecta. Então a minha primeira dica pra você não precisar decorar é o quê? Conecte coisas. Sim, aprenda o contexto daquilo pra você não precisar ficar tipo, ah não, mas é porque tipo a Segunda Guerra começou em 39 e aí, então antes de acabar a Segunda Guerra, os alemães se renderam, mas os japoneses não se renderam, eles só se renderam com a bomba em 45. Velho, você não precisa disso, tá bom? A segunda coisa é o quê? Não se apega a datas, mas elas vão ser muito importantes pra você saber o contexto daquilo tudo, sabe? Quando você fala de uma década do tipo, o final do século XIX, o que estava se passando no Brasil no final do século XIX? Movimentos contra a escravidão, movimentos abolicionistas, final do Império do Brasil, tipo, começo de uma república. Então, essas datas, pelo menos pra mim, elas só servem pra dar um contexto. Então, tipo, eu não preciso saber que dia aconteceu tal coisa, porque, velho, não é nem... Isso só serve pra te dar um norte, sabe? Não é nem a pergunta principal. Uma coisa que eu fugia era de pessoas que tinham facilidades com humanas. Sim, pessoas que tinham facilidade em filosofia, em história, em geografia e em sociologia. Por quê? Porque elas tentavam me fazer entender que aquilo era fácil. No ensino médio, eu sempre tentava a ajuda dos meus best friends, porque eles eram das humanas e eu sou das exatas, sabe? Aí eu ficava tipo, o que é que está acontecendo aqui nesse momento? E eu sempre, o quê? Ficava pior do que eu começava, sabe? Eu sempre tentava fazer com que aquilo fosse mais fácil do que realmente era, sabe? Porque na cabeça deles fazia sentido de um modo que a minha não fazia. Principalmente quando a gente ia estudar algo relacionado à antiguidade. Aquelas civilizações que a gente estuda primeiro, tipo,
Grécia, Egito e algumas até antes que ela, tipo Mesopotâmia e, tipo, na minha cabeça eu não entendia absolutamente nada. E a última dica é principalmente para filosofia e sociologia. Sim, eu ainda tenho muita dificuldade com filosofia e sociologia, mas confesso que eu sou bem melhor do que já fui anteriormente, sabe? Passei o quê? De errar todas as questões pra errar só metade. Ou seja, eu só acerto sociologia no momento. Essa dica consiste basicamente em o quê? Saber o que cai mais de cada pensador barra filósofo. Cada filósofo, cada pensador tem sempre uma gama de coisas que ele fala, sabe? Uma gama de coisas que ele pensa, mas sempre tem algo que cai mais, tem sempre algo que é muito específico em relação àquela pessoa. Vamos falar um pouco sobre Platão. Aquele cara do dois mundos, sabe? Aquele cara que pensava que temos dois mundos, o sensível e o inteligível. Esse é o pensamento dele e isso é tudo que gira a teoria dele, sabe? Todas as coisas que ele pensa, todas as coisas que ele faz, que ele age, enfim, é em razão aos dois mundos. E sempre o inteligível é melhor do que o sensível, sabe? Tipo, toda vez que tiver alguma coisa em relação à alma, vamos comparar na visão de Platão, o que é melhor, a alma ou a carne? A alma, sabe? Tipo, é umas noias assim. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever aqui embaixo pra conferir mais vídeos de Enem e de medicina. A gente se vê, um beijo, tchau, tchau.